Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta segunda tertúlia do 10º ciclo de tertúlias. Começo por agradecer a presença de todos nesta sessão e o meu agradecimento especial vai para o Dr. Miguel Tel de Arriaga, que é chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar da Direção-Geral de Saúde e que hoje teve a amabilidade de vir aqui partilhar connosco dados recentes sobre literacia em saúde em Portugal. O meu nome é Elizabeth Pinto, sou docente da Escola Superior de Biotecnologia, para quem estiver aqui na sessão e por acaso não me conheça. E terei o gosto de moderar o Dr. Miguel Tel de Arriaga. Fazendo apenas uma pequena introdução sobre o currículo, sobre o percurso do Dr. Miguel, o Dr. Miguel tem desenvolvido trabalho de coordenação de projetos na área da promoção da saúde, literacia em saúde, critérios para a definição de boas práticas em promoção da saúde e implementação de políticas de saúde. É especialista em intervenção psicossocial em situações de crise e emergência e em comunicação de crise e comunicação de risco. Colabora em diferentes grupos de peritos internacionais e ações conjuntas europeias nas áreas das doenças crónicas, promoção do envelhecimento saudável ao longo do ciclo de vida e também na área das inequidades em saúde e fragilidade, assumindo nesta última um papel de Quality Manager. É ainda membro colaborador do Catholic Research Center for Psychological, Family and Social Wellbeing. É para nós então um gosto ter aqui o Dr. Miguel Arriaga. Antes de lhe dar a palavra, ia só relembrar a todos os participantes de que podem colocar as suas perguntas no Questions and Answers e no final eu terei o gosto de fazer as perguntas ao Dr. Miguel e certamente nos responderá. Dr. Miguel, passo-lhe a palavra. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Então, as minhas primeiras palavras vão para a professora Elizabeth Pinto e para a professora Margarida pelo convite, pelo amável convite, e é sempre um gosto poder também partilhar convosco algumas daquelas que são as nossas propostas e as linhas orientadoras no âmbito da literacia em saúde. Eu confesso que uma das áreas que nós temos vindo a querer desenvolver bastante é a questão da criação de um ecossistema de literacia em saúde no nosso país. E é por isso que não acho nada estranho podermos estar a falar num curso que aparentemente terá pouco a ver com a área da literacia de uma forma direta, mas que é tão importante como todos os outros para termos uma abrangência e uma amplitude o mais vasta possível. Os desafios são tremendos, a vontade também é muita, temos já muito trabalho feito ao longo dos anos e o papel de todos é absolutamente decisivo para que possamos conseguir manter estes bons resultados e esta boa senda e aquele que é o lastro que temos tido ao longo do tempo, não só com a investigação, mas sobretudo com a ação e com as políticas que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo dos últimos anos. Portanto, o meu agradecimento muito especial também por esta oportunidade de poder partilhar convosco e é sempre um gosto estar aqui. Se me permitir, eu vou já começar por partilhar aqui a minha apresentação. São apenas alguns diapositivos que eu gostaria de partilhar convosco, no sentido de podermos também enquadrar alguns daqueles momentos da nossa conversa, mas sobretudo transformarmos esta apresentação numa apresentação interativa e dinâmica e que permita a participação de todos. Esse era o meu objetivo fundamental para a nossa tarde de hoje, até porque no final do dia, com toda a certeza que terão muito mais interesse a podermos discutir alguma coisa do que apenas ficar-me a ouvir. Começava então pelo princípio, e dando nota de que a Organização Mundial da Saúde, desde há bastante tempo, considera absolutamente fundamental a questão e a importância estratégica de pensarmos nas políticas, nos ambientes, para a promoção de estilos de vida saudável. E é exatamente isso que gostaria também de vos trazer hoje, aquilo que será o papel da literacia em saúde, no âmbito da promoção da saúde, no âmbito de estilos de vida saudável e no âmbito daquilo que será uma abrangência alargada desta área, desta ferramenta da promoção da saúde, que é tão importante e que diria mesmo que pode ser tão impactante. E promover então a literacia em saúde acaba por ser decisivo para a implementação de medidas preventivas e veja-se o caso, e foi por isso que trouxe este diapositivo, até para a evolução da própria pandemia. E aqui encontramos uma área vastíssima de trabalho. Aliás, a literacia em saúde mostrou-se, e permitam-me utilizar esta expressão, desde a primeira fase, talvez como a primeira vacina, e vou-lhe chamar uma vacina comportamental, que nós tivemos no início da pandemia.
sabíamos muito pouca informação, e permitam-me dar-vos hoje também alguns exemplos daquilo que tem acontecido no âmbito da pandemia. Eu tenho a felicidade de poder trabalhar no âmbito da Task Force da Direção-Geral para a resposta à Covid, mas também sendo membro da Task Force das Ciências Comportamentais para a resposta à Covid, tenho aqui um alinhamento e uma visão que me permite também partilhar convosco alguns dos exemplos que me parecem importantes até para a nossa reflexão conjunta, que será com toda a certeza a parte mais rica desta nossa hora, desta nossa tarde. E, portanto, a literacia em saúde apresentou-se, como bem vos estava a dizer, como uma das ferramentas, como um dos instrumentos mais importantes desde o início desta pandemia. Ou seja, aquela que era a capacidade e aquela que era a evolução e aquela que era o contínuo acesso a novas informações era claramente e foi claramente decisivo para nós conseguirmos ir nos adaptando àquela que era uma nova realidade e conseguirmos também ir construindo os nossos próprios comportamentos, os nossos próprios mecanismos de resposta face àquilo que estava a acontecer. Há muita informação e nós já vamos falar depois também um pouco sobre isso mais à frente, sobre aquilo que foi dito e aquilo que é dito na comunicação social, a forma como as coisas são trabalhadas, a forma como as coisas são ditas e trabalhadas nos próprios mídias sociais e a forma como estão organizadas e como estão algumas delas datadas ou reestruturadas ou feitas de uma forma estranha, eu diria que podem ser aqui pontos muito, muito interessantes para discutirmos em conjunto. E, portanto, para isto e para a base daquela que é a nossa conversa, é fundamental termos uma definição concreta de literacia em saúde. E para isso é preciso percebermos que a literacia em saúde acaba por não ter uma definição em si e acaba por ser um construto. Portanto, acaba por ser quase o somatório de múltiplas áreas e de múltiplas dimensões que são absolutamente decisivas para fazer aquilo que nós consideramos como a literacia e, em específico, a área da literacia em saúde. E para isso está comumente acordado, e é isso que nos diz a melhor evidência, é isso também que avaliamos, a literacia em saúde em 4 competências específicas. São elas o aceder, o compreender, o avaliar e o aplicar da informação em saúde. E vamos então segmentar de uma forma simples estas 4 áreas que aqui encontramos. A primeira área, que será então do acesso, o aceder à informação. Esta é uma área absolutamente desafiante e extraordinariamente importante. O acesso à informação, a forma como as coisas se apresentam. A informação, obviamente, tem que estar acessível a todos, mas tem que ser feita também de uma forma ativa, proativa, dinâmica, adaptada e customizada a cada um. E este é um desafio incrível, sobretudo quando falamos da saúde pública. O acesso à informação, portanto, ser capaz de aceder à informação, nós hoje em dia, aliás, temos informação que está à distância de um clique, não é? E já vamos também ver e tentar perceber quais são os riscos e os benefícios também deste acesso fácil da informação. Mas o acesso à informação tem que estar presente não só naquelas que são as dimensões clássicas, para eu conseguir aceder, e por isso podemos estar a falar de informação que é, e perdoem-me a utilização desta expressão do clássico e associá-lo à televisão, por exemplo, e percebemos que deve estar também nos meios digitais, percebemos que deve estar nos jornais, perceber que deve estar nos MUPIs lá fora, nos painéis, nos flyers, em toda a informação disponível, mas também sabemos que alguma dessa informação funciona muito bem e outra, diz-nos a literatura, que já não funciona assim tão bem. E com isto quero partilhar convosco, em concreto, explicando de que, por exemplo, o acesso à informação, e nós vemos isso muitas vezes, até em algumas unidades de saúde, onde encontramos, imaginem, dezenas de flyers e dezenas de folhetos de vários temas e de várias áreas espalhados numa mesa ou disponíveis para serem recolhidos. O que nós sabemos disso é que funciona muito pouco quando encontramos esses flyers, porque as pessoas não vão ativamente procurá-los com o fim a que eles se propuseram, que é com aquele descritivo e com a partilha e o passar de informação. Mas se esses mesmos flyers forem distribuídos por um profissional, sobretudo por um profissional de saúde, que explique a importância, que explique para que é que serve, então esse mesmo instrumento, que serve de muito pouco se for estático, se for entregue por um profissional, tem uma efetividade extraordinariamente interessante e importante. É diferente depois com os cartazes, é diferente também depois com os MUPIs e com os vídeos, com todos os materiais e meios de divulgação que temos para que as pessoas possam aceder à informação, mas ainda assim estes dados são dados muito importantes. Portanto, o acesso, a facilidade com que recebemos informação e o sermos ativos e dinâmicos nessa mesma divulgação. Um segundo ponto que se prende com a compreensão, e isto é extraordinariamente importante. Ou seja, as mensagens que nós temos e que queremos transmitir têm que obrigatoriamente ser entendidas por todos. E devem ser entendidas por todos quando falamos
para uma dimensão comunitária, quando tentamos falar para a população como um todo, mas também devem ser adaptadas e customizadas quando tentamos falar ou quando queremos falar para populações e grupos específicos, que vão desde as populações migrantes, onde é fundamental adaptarmos não só a linguagem, mas também as características do próprio discurso que é realizado e a própria compreensão daquilo que é feito, ou seja, se está enquadrado no âmbito até cultural das pessoas para as quais se destinam aquelas informações, mas também a compreensão, por exemplo, em instrumentos e ferramentas tão simples como possibilitarmos facilitar a linguagem, e aí focamos-nos muito num conceito que é o conceito de plain language, que basicamente nos diz que devemos utilizar uma linguagem quase equivalente a um sexto ano de escolaridade, que é aquilo que internacionalmente muitas vezes há quase um convênio de que esta estruturação poderá ser a mais facilitadora ou aquela que poderá ter a maior abrangência. Mas também devemos fazê-lo por forma a simplificarmos as perguntas, a simplificarmos as questões, a simplificarmos a informação para que ela seja entendida até pelos diferentes estadios de desenvolvimento. E é por isso que a promoção de literacia em saúde surge em todos os percursos do ciclo de vida. A procura de informação nós sabemos que é permanente e constante, e é assim que deve ser, e ainda bem que é, mas a compreensão deve estar sempre associada à forma como nós transmitimos a mensagem. E isto é absolutamente decisivo para que possa de facto acontecer. Depois um outro ponto, que é o avaliar da informação. E aqui levantam-se inúmeros desafios. Aliás, aquilo que falávamos há pouco, da questão de termos o acesso a muita informação através das questões virtuais, através das questões da web propriamente dita, tudo à distância de um Google It, eu tenho que ser capaz de conseguir avaliar e perceber se a informação que me está a ser prestada, se é fidedigna ou não. Se a informação que eu estou a receber é a melhor informação, se é útil, se é verdadeira. E este processo é um processo que implica ter competências intrínsecas, já algumas pelo menos, para que as pessoas possam de facto fazer essa avaliação. Mas atenção, esta avaliação pode ser feita muitas vezes sobre ou com base naquela que é a confiança, por exemplo, nas instituições. E durante a pandemia levantou-se então esta questão, e permitam-me dar-vos aqui este exemplo, em que encontramos, eu ouço falar muitas vezes da questão da infodemia, não é? Esta infodémica, ou seja, o excesso de informação, a quantidade de informação. Mas eu diria que o grande problema não me parece que seja mesmo este infodémico, o grande problema parece-me que é, sobretudo, quando temos peritos, diferentes peritos, com opiniões completamente distintas e que entre si partilham argumentação. Quem está em casa, e vamos nos lembrar da altura do confinamento, quem estava em casa e assistia a alguns debates, a algumas reportagens na televisão, a alguns programas para que tentavam esclarecer e que esclareceram, muitos deles, a população, termos dois peritos que têm duas opiniões completamente distintas e disseminarmos essa mesma informação, isso sim levanta algumas dúvidas, muitas dúvidas, naquela que é a parte da compreensão da informação e inclusivamente no acesso. Porque depois, se tenho ambos os peritos à minha frente, em quem é que eu confio? Como é que eu faço isto? Como é que eu avalio esta informação? Se alguém me diz que é muito bom e se o outro me diz que é muito mau. Se alguém me diz que isto deve ser o caminho e se o outro me diz que deve ser outro. Portanto, tudo isto levantou novas questões e novas dúvidas que temos que, obviamente, saber estruturar. E para esta dimensão é absolutamente fundamental aquilo que nós consideramos como a parte e a componente de nos centrarmos com aquilo que diz respeito à confiança nas instituições. E a confiança nas instituições é absolutamente decisiva. E não pode nem deve ser minada, porque felizmente em Portugal as instituições, sobretudo as instituições técnicas, e falo, como é óbvio, da Direção-Geral da Saúde, que é uma casa técnico-normativa, apesar de muita da informação que circulou, muita dela estava destruturada e desorganizada de alguma forma. Eu costumo dizer que no final, obviamente, faremos as avaliações, mas tivemos vários picos em que, se bem recordam, Portugal ao princípio estava muito bem, depois, de repente, a percepção que as pessoas tinham era que Portugal não estava nada bem, depois, de facto, as coisas não correram bem e não estiveram bem nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, em que vivemos todos no país uma situação muito difícil, mas depois temos estas formas e estes ciclos e estas quase culpabilizações das instituições que obviamente não são positivas. Aliás, se há coisa que este vírus mostrou, esta pandemia, é equidade na forma como atacou todos os países. E alguns num timing, outros noutros, mas à exceção de um ou dois países, a Nova Zelândia, por exemplo, e a Austrália, eu diria que, e se focarmos naqueles que são os nossos países com que habitualmente nós fazemos estas nossas comparações, todos eles passaram por períodos
exatamente iguais aos portugueses, alguns ainda mais difíceis, outros conseguiram uma resposta um pouco mais adequada, mais, se calhar, facilitada, mas ainda assim todos eles sofreram exatamente as mesmas condições que Portugal sofreu. E todos eles têm diferentes instituições. Portanto, o que é importante também nós explicarmos é os caminhos, os percursos, para que as pessoas consigam voltar a confiar. E falamos de forma clara, e foi sempre isso que se tentou fazer. Aliás, agora a informação, e se nós olharmos para trás, quando falamos, por exemplo, da utilização das máscaras, e nós vemos, e agora com mais alguma calma olharmos para trás e termos a disponibilidade para ver o que circulava, víamos muitas vezes que a questão, por exemplo, da utilização das máscaras, havia muita coisa a circular na internet que pegava informação datada, informação do início da pandemia, e quando tínhamos autoridades de saúde e peritos da área da saúde a dizer que a utilização das máscaras dava uma falsa sensação, ou transmitia uma falsa sensação de segurança. Isto acontecia até o momento em que nós tínhamos e que conhecíamos as cadeias de transmissão. Portanto, quando se conheciam as cadeias de transmissão ativa e não havia transmissão comunitária, e sabia-se quem é que A tinha transmitido a B, que B tinha transmitido a C e por aí fora, portanto, conseguíamos ter o controlo, e as equipas de saúde pública que fizeram um extraordinário trabalho, conseguiam ter o controlo, o fio condutor de todos os casos. Portanto, não havendo transmissão comunitária na comunidade ativa, a utilização de máscaras não se justificava naquela fase e que foi depois, posteriormente, alterada em função daquela que é a evolução da pandemia. Outra situação, como a questão da vacinação ou a interrupção de algumas das vacinas que aconteceu pontualmente. A interromper a administração de uma vacina específica, quando se procura evidência e mais informação, eu diria que deve ser visto como um motivo de satisfação e de confiança, porque significa que se está a procurar mais informação para ter todas as garantias de que alguma dúvida que possa ter surgido seja imediatamente esclarecida e darmos o máximo de confiança às pessoas que se vacinavam. Felizmente em Portugal, esta articulação e esta estruturação, não só a articulação em termos daquilo que foi a parte operacional de resposta e de organização, a parte da administração, onde os enfermeiros tiveram um papel absolutamente extraordinário, mas também a parte organizativa e técnico-científica, foi fundamental, e foi este conjunto que nos permite agora ter uma abrangência em termos de vacinação, uma cobertura em termos de inoculações absolutamente extraordinária e das melhores do mundo. Portanto, é algo que também nos deve ter como motivo de orgulho. E nós procuramos muitas vezes os exemplos dos outros países, mas eu diria que também vale a pena muitas vezes olharmos para nós e percebermos também do que é que fizemos de bom e como é que podemos voltar a replicar esses processos para o futuro. Depois o desafio final, que é a questão da aplicação. E aqui o aplicar leva todas as 3 fatias anteriores para uma outra dimensão, que é a dimensão da parte comportamental. Ou seja, toda a informação que eu recolhi, que eu compreendi, que eu avaliei, vou ou terei que aplicá-la para termos o percurso completo. Agora, esta aplicação levanta sempre questões, levanta sempre dúvidas, e é o desafio final. E este desafio final, que é o desafio de ativar as pessoas a utilizar a informação que já têm, para de facto utilizarem. Mas isto não é simples. Não basta tirarmos informação para cima das pessoas, perdoem a expressão, senão, se assim fosse, reparem, nenhum profissional de saúde ou nenhum dos profissionais das pessoas diferenciadas que nós temos hoje aqui à tarde teria excesso de peso, fumava, consumia álcool ou tinha uma alimentação desequilibrada. Bastava isto. Se todos nós, se nos bastasse tirar a informação técnica ou científica e se nos dessem essa informação, mesmo até trabalhada, bastaria isso à partida para nós adequarmos os nossos comportamentos, mas não é verdade. E é por isso que a parte comportamental tem também um papel absolutamente decisivo na ativação das pessoas para a utilização da informação que acabaram de receber. E este é um dos dados, também eles, fundamentais quando falamos das questões da literacia em saúde. Portanto, todos os processos de ativação para a utilização da informação que já temos. Em Portugal, Portugal foi dos primeiros países da Europa a ter um plano de ação de literacia em saúde, e neste momento também temos a felicidade de coordenar uma network da OMS de literacia em saúde e doenças crónicas não transmissíveis. Portanto, isto dá-nos a oportunidade não só de apresentarmos muita da informação que fazemos, mas também depois de fazermos benchmark com os diferentes países e recolhermos aquelas que são as melhores práticas. E Portugal definiu então uma abordagem de promoção da literacia em saúde ao longo de todo o percurso de vida. Portanto, desde antes do momento da concepção até ao momento de fim de vida. E, obviamente, com uma aposta superior nas fases iniciais do ciclo de vida na área da promoção da saúde, portanto, nós sabemos que a promoção da saúde é mais efetiva, numa estratégia muito
customizada e muito focada nas situações que melhor e que mais funcionam, e portanto sabemos que a promoção da saúde numa fase inicial do percurso de vida funciona muito bem, e aqui temos elementos que vão desde a saúde escolar até às questões que durante a gravidez e no pós-parto, em que os pais, sobretudo os pais, consomem muita informação de saúde, temos aqui oportunidades muitíssimo interessantes que têm sido aproveitadas. Em termos da prevenção da doença e da promoção do bem-estar, elas são transversais em termos das abordagens ao longo de todo o percurso de vida, porque são dois elementos que nós queremos, obviamente, potenciar, dois eixos que têm que estar sempre potenciados, e o autocuidado, o tratamento e a gestão da doença, obviamente com um foco mais para as fases do fim de vida, onde as questões da multimorbilidade, as questões da polifarmácia, polimedicação surgem de uma forma muito mais intensa, e onde os desafios são também eles muitos, distintos, mas sobretudo nestes estadios de desenvolvimento, obviamente, não esquecendo também os outros, tal como na promoção da saúde, não é um abandono, é uma aposta mais reforçada nestes estadios do ciclo de vida. E a tentativa é sempre não deixar ninguém para trás. E também o fizemos durante a pandemia, e depois podemos partilhar também alguns dos exemplos que me parecem importante podermos partilhar hoje. Em termos daquilo que é a literacia em saúde e aquilo que serão os seus facilitadores, nós sabemos que a literacia em saúde no Serviço Nacional de Saúde serve sobretudo também para a parte de articulação de políticas de saúde, muito para promovermos também colaborações intersetoriais, ou seja, o promover a literacia em saúde tem oportunidades estratégicas desde o local de trabalho, à escola, às praias, onde estivermos. E aqui temos a componente também da saúde sazonal, que tem um peso muito relevante e muito importante, porque sabemos também que muitas destas dimensões da sazonalidade nos trazem desafios. Vejam, por exemplo, o que atravessamos agora com as questões relacionadas com a gripe sazonal, que simultaneamente com a Covid, e já o ano passado aconteceu, e felizmente não tivemos gripe, ou muitos casos de gripe, mesmo por todas as medidas de proteção que já tínhamos. Mas são desafios que surgem e que temos ao longo do tempo e que são incrementados agora nesta altura de pandemia. Depois a possibilidade para trabalharmos também com as comunidades e o potenciar as estruturas e os processos institucionais de suporte que devem sempre existir. Depois as implicações que nós também temos, o que é que nós sabemos e porque é que é tão importante o trabalho da literacia em saúde. Sabemos que uma baixa literacia em saúde, um baixo nível de literacia em saúde, aumenta o número de internamentos, porque as pessoas não adequam exatamente os seus cuidados nem de uma forma de promoção da saúde, nem de uma forma de prevenção da doença ou de controle da mesma. A procura e a utilização dos serviços de urgência, diria, da navegação no Serviço Nacional de Saúde, é também ela desadequada, muitas vezes por desconhecimento, por falta de informação ou de adequação destes comportamentos. A preocupação e a ação para a proteção da saúde e da prevenção da doença, como vos tinha dito, e uma diminuição da qualidade de vida das pessoas, portanto, que é uma associação direta também que se faz com estes gradientes da literacia em saúde, que muita informação nos vai dando ao longo do tempo. Há desafios que nós temos vindo a conquistar ao longo do tempo. E eles são desde a promoção da consciencialização da importância da literacia em saúde, que tem vindo a ser feita, e que, reparem, desde há uns anos esta parte que temos tido, sobretudo no que diz respeito às formações pós-graduadas, uma fortíssima aposta por parte da academia, e tudo isto surge no âmbito daquilo que são os planeamentos nacionais estratégicos para estas áreas. O facilitarmos a adaptação à mudança, e aqui é decisivo que isto aconteça, e é também um dos papéis da literacia em saúde, portanto, dos papéis que nós encontramos como sendo dos mais relevantes e importantes, e depois o potenciar a investigação na avaliação do impacto na saúde e na literacia em saúde em concreto. E aqui permitam-me depois partilhar convosco algumas das informações que temos do novo Health Literacy Survey, portanto, o novo survey de literacia em saúde, que foi agora feito, realizado, perdão, e cujos resultados foram apresentados esta segunda-feira em termos do consórcio europeu, e Portugal, que tinha dos resultados mais baixos de literacia em saúde, teve um aumento exponencial, e somos hoje, como em muitas outras áreas da saúde, um país também referência. Portanto, o planeamento estratégico de facto funciona e de facto apresenta e mostra os seus resultados. E este é um dos gráficos que eu gosto mais de mostrar, um dos infográficos que eu gosto mais de mostrar, porque acho que nos permite perceber claramente aquelas que são as dimensões da intervenção da literacia em saúde. E nós trabalhamos nos diferentes níveis, desde o nível individual ao nível das comunidades, do sistema e das políticas de saúde, e sempre numa abordagem de multiliteracia que eu gosto de chamar oportunística, ou seja, de estarmos onde as pessoas estão, de estarmos onde os jovens estão, de estarmos onde os mais velhos estão, de estarmos onde os da meia-idade estão, portanto, de estarmos com todos e em todo o lado, sem termos pudor absolutamente nenhum em podermos, por exemplo, colocar, como já fizemos há uns anos, conteúdos numa telenovela que tinha audiências muito grandes,
como irmos aos programas da manhã e aos programas da tarde, onde a população e os públicos-alvo são claramente bem definidos e bem customizados, portanto, permitem-nos trabalhar, ou ajudar-nos a trabalhar a informação precisa e concreta para fazermos chegar àquelas pessoas, e o mesmo para todas as diferentes áreas. Portanto, temos uma abordagem abrangente, multifatorial, que nos permita chegar a todos com a maior efetividade possível. E é exatamente isso que nós tentamos fazer ao longo do tempo. Permitam-me, antes do diapositivo seguinte, partilhar também convosco aquilo que fizemos e que temos vindo a fazer durante a pandemia, em que teria sido muito fácil libertarmos 10 milhões de flyers, que não eram preciso tantos, mas colocar em todas as caixas do correio em Portugal esta mesma informação. Não sabíamos no início da pandemia se termos, por exemplo, um carteiro, ou 2 carteiros, ou 3 carteiros infectados, se podiam, e quando colocassem o flyer no seu, na caixa do correio, de alguém, se isso não poderia trazer, ou não poderia ser uma forma de contágio para as pessoas que estavam em casa. E, portanto, tivemos que pensar de uma forma distinta, de uma forma diferente. E partilho convosco aquilo que foi feito. Por exemplo, voltámos a apostar numa área que estava muito desligada e que estava a perder claramente a audiência, mas que foi a televisão. E até as próprias televisões, os 4 principais canais portugueses, aqui onde incluímos a RTP, a SIC, a TVI e a CMTV, os canais com mais audiência. E foi com esses canais, eu não sei se recordam, com certeza que poderá já ter escapado, e não interessa por isso, mas a Direção-Geral da Saúde, e nem fomos nós que nos candidatámos, portanto foi uma coisa que aconteceu, que surgiu, ganhou alguns prémios de comunicação e de melhor comunicação, de comunicação mais efetiva no ano 2020, com esta iniciativa, em que juntámos os 4 principais pivôs dos 4 principais canais, e num determinado dia, às 20 horas e 18 minutos, todos os canais interromperam o telejornal e passaram uma mesma reportagem. E, portanto, começou na casa de todos nós e entrou-nos pela televisão adentro aquela que era a norma 4, que significava e explicava os diferentes percursos que as pessoas deviam fazer em função da sua gravidade de doença. E que dizia, e os jornalistas, cada um deles assumiu um papel. Um que era um papel menos grave, outro um papel que já necessitaria de ir aos cuidados de saúde, outro um papel que necessitaria de cuidados mais específicos e outro um papel de alguém que seria mesmo de cuidados intensivos. E, portanto, todos eles desempenharam esse papel e explicaram este mesmo percurso. E esta informação chegou a quase 4 milhões de pessoas. Portanto, às 20 horas e 18 minutos, conseguimos em todos os canais de televisão atingir esta população. Portanto, atingir este número, que é de uma magnitude impressionante. Inclusivamente, até os próprios posts e informação que vamos libertando ao longo do tempo, nas redes sociais, no YouTube, onde tivemos também o vídeo mais visto do ano, e nada disto é o caso porque nós, se compararmos com outros países, fizeram muitos a mesma coisa do que a Direção-Geral também fez, com outros formatos, e não tiveram estes resultados. Portanto, a procura de informação é muito importante. E fizemos ainda mais. Customizamos também e adaptámos a informação que ia sendo transmitida, depois posso explicar como, e também fizemos uma avaliação e fomos fazendo avaliações sobre aquilo que era a forma como as pessoas olhavam e viam as informações prestadas pela Direção-Geral da Saúde, se de facto estavam a compreender ou não, para conseguirmos perceber se a informação e o formato que estávamos a utilizar estava a ser o mais efetivo e o mais útil para as pessoas. E há um estudo que é o React Covid, portanto, quem quiser, portanto, já tem 2 ondas este estudo, e quem quiser, por favor, faça consulte. Tem uma área dedicada à parte da literacia em saúde, em que nos diz que cerca de 95% das pessoas conseguia aceder a informação sobre a Covid, portanto, da Direção-Geral da Saúde, e que a grande maioria, a grande, larga maioria, acima dos 80%, se bem me recordo, eu peço desculpa não trazer aqui, não tenho aqui os dados, não sei se estão mais à frente, compreendia muito facilmente ou muito facilmente a informação que estava a ser transmitida. E estes dados são dados muito importantes. O que é que fizemos ainda mais? Para além de tudo isto, desde janeiro de 2020, antes de termos os primeiros casos, 2, 3 meses antes de termos os primeiros casos, já estávamos a trabalhar na avaliação da percepção de risco da população. Feita com uma metodologia com colegas da Universidade Católica também, mas de Lisboa, com uma metodologia feita com o nosso primeiro grupo de ciências comportamentais antes da nomeação da Task Force e, portanto, com um trabalho que foi continuado ao longo do tempo e que me parece enriqueceu também tudo aquilo que temos vindo a fazer, enriqueceu muitíssimo e mostrou claramente a importância estratégica das ciências comportamentais nesta área, onde tem um papel decisivo, diria muito, muito, muito relevante, que é um trabalho muitas vezes invisível,
mas que tem reflexos extraordinários na adesão das pessoas a determinados comportamentos. E, portanto, aquilo que nós encontramos e aquilo que nós íamos achando e identificando nesta avaliação de risco, semanalmente tínhamos um relatório que transmitia as recomendações da parte psicossocial para os decisores e também para a parte da comunicação. Ou seja, avaliamos o risco, avaliamos as principais dificuldades e customizamos a mensagem em função daquilo que são as dificuldades sentidas. Por exemplo, numa fase inicial, a utilização incorreta das máscaras, a questão do distanciamento, como é que se podia medir 2 metros, que estratégias é que podíamos encontrar e dar às pessoas, mas que vai desde aí até agora à parte da vacinação, em que nós sabemos, através das ciências do comportamento, do estudo e das recomendações que foram feitas, que termos os centros de vacinação num raio de proximidade das casas das pessoas é promotor da vacinação, sabermos que se dissermos às pessoas vacine-se para se proteger, funciona melhor do que se dissermos vacine-se e proteja os outros. Portanto, todas estas informações são informações que nos devem fazer reforçar todas estas áreas das ciências do comportamento, das ciências da saúde, que têm, obviamente, e têm andado de mãos dadas, felizmente. Inclusivamente, até o SMS que cada um de nós recebeu foi trabalhado de uma forma também pelas ciências comportamentais. Obviamente que percebemos que a digitalização traz aqui indicadores que são muito importantes e traz desafios que são muito importantes e que, sobretudo para as gerações de idades mais avançadas, será sempre difícil até terem este tipo de competências, obviamente, definidas, mas houve uma aposta. Quando nós sabemos que não conseguimos chegar às pessoas mais velhas, o que apostámos em termos comunicacionais foi chegar aos filhos ou às entidades que podiam ajudar essas mesmas pessoas a descodificar e a enviar essas mesmas mensagens. Portanto, a responder a estas situações. E quando assim não dava, havia o plano B, que era o plano dos próprios serviços, contactarem diretamente as pessoas para elas poderem fazer, por exemplo, a sua inscrição para a vacinação ou serem vacinadas, neste caso agora, contra a gripe. E, portanto, muita coisa foi feita, muita coisa foi estruturada e organizada e que nos permite agora ter também estes bons resultados, felizmente, no que respeita também aqui à vacinação. No que diz respeito às questões também como a promoção da saúde, e aqui onde a literacia tem esta parte fundamental, eu diria que é pensarmos na saúde como um todo. E sabemos que tudo isto que aqui está, desde o local de residência, o meio ambiente, o estilo de vida, a genética, a educação, o nível socioeconómico, a rede de apoio social, são obviamente determinantes que podem contribuir para as questões da promoção da saúde e para as questões do bem-estar e do estilo de vida saudável. E que são estas dimensões também que são e devem ser trabalhadas pela literacia em saúde, sempre numa perspectiva da tal ativação dos comportamentos que nós falávamos, que são extraordinariamente importantes e relevantes. E é por isso que temos aqui diferentes níveis. Aliás, permitam-me partilhar e escuso-me também de deixar aqui estes níveis que devem ser do conhecimento de muitos de vós, senão eu também deixarei depois os links daqueles que são os manuais que temos vindo a produzir ao longo do tempo. Alguns, e essa foi a aposta primeira, para profissionais de saúde, ferramentas e instrumentos que podiam utilizar de literacia em saúde para promover as suas boas práticas, e sabemos que isso é possível, há sempre contingências de tempo, contingências de recursos, que obviamente todos nós conhecemos e todos nós sabemos, mas o que queremos é que, apesar dessas contingências, tentarmos potenciar ao máximo, e tem sido feito um trabalho notável por todos os profissionais, e aliás os níveis de literacia em saúde melhoraram não só pelo planeamento, mas sobretudo pelas pessoas da linha da frente de terreno que têm implementado estas mesmas medidas e ações, que têm sido absolutamente extraordinárias. Mas dar nota de que estes papéis, de que estas ativações são decisivas para conseguirmos claramente termos outro espectro de intervenção e partirmos para aquilo que queremos, que é um ecossistema de literacia em saúde. E este ecossistema promotor de literacia em saúde centra-se exatamente nisto, naqueles que serão os diferentes determinantes situacionais que todos concorrem para aquela que será e que deve ser a nossa abordagem. Desde os determinantes pessoais até aos níveis individuais de literacia em saúde, portanto, em função do meu nível de literacia, assim também terá que ser informação. E, aliás, vejam que não os níveis de literacia e níveis de literacia em saúde, que andam os dois de mãos dadas, não significa com isto que as pessoas com elevados níveis de literacia não tragam também problemas ou situações para resolver. Basta perceber aquilo que tem acontecido na Europa. Felizmente em Portugal a situação tem sido melhor, mais controlada ou menos intensa no que diz respeito, por exemplo, às questões dos grupos de anti-vacinação, e que muitas vezes surgem como pessoas diferenciadas até em termos académicos,
mas que absorvem. E, aliás, o mais curioso e o mais interessante é que muitos dos fundamentos, sobretudo destes grupos de antivacinação, que uma vez mais disse que em Portugal felizmente não tem muita expressão, são feitos com base em informação que é científica, que circula, mas que já sabe que era informação falsa, informação técnico-científica que tinha sido adulterada por um autor que inclusivamente foi condenado e essa mesma informação saiu. Mas o que entra na web já não sai. E, portanto, esta informação continua a circular. Mas levantam-se também outros, e não estou só a falar destas questões de falsidade de coisas que não são verdadeiras, mas levantam-se também um conjunto de outras dimensões que são extraordinariamente importantes nós irmos adaptando ao longo do tempo. Eu tenho a felicidade de ter aqui a professora Isabel, que é nutricionista, e que nos pode explicar e também dizer que há alguns anos atrás comer ovos era uma coisa terrível e que sabemos hoje em dia que o consumo deste alimento, afinal, não é bom, que até pode ter um conjunto de benefícios. Obviamente dependendo das suas quantidades e da forma como como as questões são confeccionadas, não é? Mas ainda assim, é também esta, não é ambiguidade, mas a evolução da própria ciência, que tem que ser explicada ao longo do tempo, para conseguirmos ter todos os determinantes da literacia em saúde a funcionar da forma mais correta e efetiva, para conseguirmos ter os tais bons resultados e manter a tal confiança que falávamos há pouco. E, portanto, a questão destes determinantes tem características tão importantes como estas. A zona do país onde nós nos encontramos, o meio em que nós nos encontramos, se é o meio mais urbano, se é o meio mais rural, traz também ele um conjunto de desafios. Eu sou um alentejano de todos os meus costados, excepto uma parte da Beira Baixa, mas sou um alentejano de todos os meus costados, e há expressões que nós utilizamos no Alentejo, que muitas vezes não são reconhecidas noutras zonas do país, e que para nós, em termos da promoção da literacia em saúde, podem ser um indicador fundamental. Ou seja, a adaptação cultural da informação que nós transmitimos é também ela uma forma de facilitar o acesso à informação e facilitar a compreensão da informação que é transmitida. E é por isso que é tão importante estas adaptações e esta customização que nós falávamos, que é um grande desafio quando falamos de saúde pública, mas obviamente que é um desafio que temos que saber conquistar de forma estruturada, organizada e com um encadeamento quase piramidal, não é? Com uma pirâmide divertida, para conseguirmos chegar a todos os cidadãos e para que de facto eles percebam a informação que é transmitida e que lhe queremos transmitir. Obviamente, mantendo sempre a pessoa no centro da intervenção. A pessoa é o nosso foco, é o nosso centro da nossa intervenção e nunca deixará de ser, independentemente da forma como estamos a utilizar, se é através do meio digital, se é através do meio mais clássico, se bem que o meio digital hoje em dia está para lá do clássico, como é óbvio, portanto são informações e metodologias que já utilizamos há muitos anos, portanto tudo isto tem diretrizes que são fundamentais. E depois o que é que devemos fazer? Devemos utilizar sempre as tais políticas de sucesso, ou seja, perceber o que é que funciona. E foi isto que nós fizemos até durante a pandemia. Não estes exemplos todos que eu vos quero dar, mas a utilização de boas práticas, fazermos o que funciona, foi exatamente o que nós fizemos desde a primeira fase, pensarmos em estratégias adaptativas da própria literacia, o contacto com os nossos parceiros internacionais e sempre optimizar aquilo que eram as medidas de avaliação do impacto da literacia na saúde. E queremos continuar exatamente nessa senda, com a aquisição de competências de literacia por parte da população, também continuar a trabalharmos muito com os profissionais de saúde, mas também com os profissionais da área de educação e todos os profissionais da saúde ocupacional, de outras áreas completamente distintas, com as associações de doentes, com as organizações do sistema de saúde e não apenas do Serviço Nacional de Saúde, portanto, do sistema de saúde como um todo, para conseguirmos ser ainda mais impactantes e para conseguirmos ainda chegar mais próximo das pessoas. Com o objetivo fundamental de que é a ativação das pessoas, deve visar esta mudança de comportamentos bem-sucedidos, mas, sobretudo, mantidos ao longo do tempo. Eu mudar o meu comportamento uma vez, às vezes pode ser complexo, mas não é difícil. É como se combinarmos todos amanhã irmos correr às 6 da manhã. Se calhar aceitamos todos o desafio um dia. Agora, continuamos a fazer isto de uma forma progressiva, constante e permanente, é que é o grande desafio da manutenção comportamental. E aqui este processo de ativação é aquilo que nós queremos e é aquilo que nós vimos, portanto, aquelas questões até da fadiga pandémica, que também tanto se falava, também se prendia muito com estas questões, que é mantermos estes comportamentos aprendidos ao longo do tempo. Mas temos exemplos de coisas que funcionaram muito bem. Desde as questões da reciclagem, em que Portugal passou de um país que não reciclava para passar a ser dos países que melhor reciclava, depois deixou de haver uma aposta comunicacional e de ativação das pessoas e voltámos a ser dos piores países em termos de reciclagem, mas temos questões também como a questão da prevenção rodoviária.
em que a utilização do cinto de segurança, alguns de nós lembrar-se-ão, não era obrigatória de todo, depois começou a ser obrigatória apenas para os bancos da frente, e depois começou a ser obrigatória para os bancos da frente e para os bancos de trás, até que chegámos àquilo que temos hoje, que é a obrigatoriedade da utilização de cintos de segurança em todos os locais, dos sistemas de retenção para crianças específicos, adaptados e bem colocados. Portanto, temos um conjunto de evoluções que nos fazem olhar e perceber que, de facto, a mudança é possível e que esta ativação de competências poderá com toda a certeza ocorrer. Isto era o que eu vos queria também mostrar. Os últimos resultados do Health Literacy Survey, feito com 17 países, não só da União Europeia, mas da região europeia da OMS, em que Portugal se apresenta, não que seja interessante ou útil fazer aqui um ranking, que não nos serve para nada, mas partilho convosco que Portugal, em termos daquilo que é a promoção da literacia em saúde, daquilo que é o índice geral de literacia em saúde, diminuímos um pouco o nível de excelente que tínhamos, aumentávamos muitíssimo o nível daquilo que é a capacidade de conseguir adaptar e perceber o nível de suficiência do nosso nível de literacia, e depois o nível problemático ou inadequado ficou já para níveis que rondam os 30%. Portanto, 7 em cada 10 portugueses consegue interpretar ou tem um nível suficiente ou excelente de literacia em saúde. Excelente mais curto, como vos tinha dito, suficiente muito alargado, ainda que isto não nos deva fazer embandeirar em arco nem ficar hiper satisfeitos e felizes, porque há muita coisa ainda por fazer. Há muitas áreas até, da própria literacia em saúde que precisam de ser mais trabalhadas, como a área da navegação. Aliás, perguntássemos até a alguns de nós que aqui estão, qual deve ser a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde, se calhar alguns de nós ainda tínhamos dificuldade em dizer. Se calhar alguns de nós não iriam selecionar o SNS 24 e iam selecionar o Serviço de Urgência do Hospital, ou iriam selecionar qualquer outra abordagem. Portanto, é muito importante percebermos isto, como explicarmos às pessoas, inclusivamente, que se eu ligar para o SNS 24, porque estou com febre, vómitos e diarreia, e se for triado no SNS 24 e encaminhado para um serviço de urgência, sou triado de imediato, é comunicado ao serviço de urgência para onde eu me dirijo, não vou pagar taxa moderadora porque utilizei o centro de atendimento do SNS 24 e vou ter acesso privilegiado. Imaginem, obviamente, se forem amarelos, se eu for amarelo e tiver outro amarelo no hospital, como já fui triado, poderei chegar primeiro e entrar primeiro do que o amarelo, que se dirigiu logo diretamente a esta unidade, sem esta triagem prévia, portanto, que necessitou ainda de uma triagem posterior. Portanto, há muitas coisas que é importante nós irmos explicando e recordando ao longo do tempo, que são elas também promotoras não só do acesso da navegação, mas vejam, ainda há elementos tão importantes como este, que é uma área que também estamos a trabalhar, mas até a própria uniformização da sinalética dentro das unidades de saúde. Em cada hospital que nós vamos, os sinais que indicam onde é que é o raio-x, onde é que é o serviço de urgência, onde é que é o internamento, são distintos entre si. Portanto, até a navegação dentro das próprias unidades, até aí temos desafios ainda a conquistar de uniformização. E, portanto, era isto que eu gostaria também de partilhar convosco, deixar depois também aqui para desta nossa hora de discussão, deixar-vos estes 10 minutos, 10, 15 minutos para podermos também discutir, se a professora Elizabeth concordar, e também para podermos receber algumas das perguntas e do vosso feedback e podermos ter aqui uma interação mais dinâmica, que me parece que será mais frutífera e útil. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Doutor. Gostei imenso de o ouvir e, de facto, fiquei agradavelmente surpreendida com estes resultados de Portugal, porque, de facto, os anteriores que tínhamos conhecimento posicionavam-nos num pior patamar e, portanto, é sempre agradável ver que as coisas estão a evoluir. Eu recordo para quem nos está a ouvir que poderão colocar as vossas perguntas no chat e eu farei essas perguntas, mas se calhar começava com uma pergunta que é, e que é uma pergunta com que eu muitas vezes também me deparo. Há pouco referia que é muito importante simplificar a mensagem, simplificar a linguagem. Mas para quem está do lado técnico, às vezes é muito difícil de tornar simples algo que é técnico, que é complexo, porque parece-nos sempre que a mensagem não vai ser fiel, não é? Não vai transmitir tudo o que é necessário.
que técnicas é que utilizam, o que é que privilegiam nessa passagem de informação, portanto, um pouco como é que é esse processo da comunicação. De facto, eu penso que será aqui central na promoção de saúde. Muito obrigado pela questão, é uma excelente questão. Muito se tem falado agora em comunicar ciência e há muitas pessoas agora que são peritas em comunicar ciência. Agora surgiram muitas áreas e muitos peritos de muitas coisas, que é um fenómeno também muito curioso, mas eu acho que é salutar e é muito importante para nós, porque leva-nos a estes fóruns de discussão e de abertura de outros campos e de outras oportunidades. Mas eu diria que aquilo que é fundamental fazermos é percebermos primeiro com quem é que nós queremos comunicar. Depois percebemos o que é que nós queremos transmitir. Porque depois a parte da desconstrução terá também muito a ver com aquela que é aquilo que é a tal utilização da tal plain language, mas sobretudo para quem é que eu estou a falar. E portanto eu tenho que caracterizar muito bem o meu público-alvo, porque se estiver a falar para jovens e a desconstruir ciência para jovens, eu consigo também fazê-lo desconstruindo e até a própria narrativa há de ser feita em função dessa mesma construção. Se estiver a falar para outros cientistas, então terei que fazer uma articulação completamente diferente. Aliás, basta pensarmos em algo que é dificílimo para muitas das pessoas, que é interpretar, porque normalmente para nós e para quem está na academia, interpretar um gráfico, analisar uma tabela ou fazer correr uma base de dados pode não ser um processo assim tão difícil, mas para quem não o percebe, não é? E para quem não tem essas competências, é um fenómeno inacreditável. E, portanto, desconstruirmos esta informação é absolutamente fundamental. E esta desconstrução começa exatamente sobre com quem é que eu quero falar e o que é que eu quero dizer. E depois não termos aquela ambição de colocar tudo. E isso aí é sempre o nosso defeito. E perdão-me que o diga, o defeito é comum a todos nós, em que a tentação é sempre colocar mais qualquer coisa. E pensarmos também que a linguagem que nós utilizamos e que eu estou a utilizar nesta formação, que é compreendida por todas as pessoas. Não é verdade. E não podemos assumir como verdades absolutas aquilo que é o mundo que nos rodeia. Porque não é assim que funciona. E, portanto, é adaptando e customizando e simplificando a informação, e aqui permitam-me trazer outra ciência, outra vez a ciência das ciências comportamentais, em que a simplificação de todos estes processos está muito bem definida e muito bem adaptada no âmbito não só das questões da literacia, mas também naquilo que é a simplificação da parte comportamental. E há muita evidência que já foi criada, aprendemos também muitíssimo agora, mas aprendemos muito e acho que também devemos continuar a aprender sempre e todos os dias com aqueles que nos vendem produtos. E que nos vendem os produtos de uma forma extraordinária. Não estou a dizer que o marketing e a comunicação são a chave para tudo, porque não são, porque há muita coisa de informação e de comunicar a ciência que tem que ser obviamente explicada com detalhe, porque senão não é compreendida. Nós não conseguimos ser cardiologistas se alguém chegar e me disser, olha, é muito simples, então se quiser fazer, ao cirurgião, se quiser fazer uma cirurgia torácica, a coisa mais simples é o senhor pega num bisturi, corta, faz aqui uma incisão, 2, 3 milímetros, quer dizer, não basta isto para conseguirmos transmitir. Portanto, é preciso ter fundamentos. E também aqui, este acesso a esta informação tem que ser bem definido. E nós utilizamos uma estratégia, deixo-vos também aqui o desafio. Há um portal que nós temos, que é a Biblioteca de Literacia, que tem livros de literacia em saúde, livros de várias áreas e vários temas, em que nós dividimos em saber, saber mais e saber melhor. E são estas 3 dimensões que nos permitem ter o conhecimento para quem quer passar apenas e quem quer conhecer um pouco daquilo que é o tema, saber melhor quem quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento e saber mais para aqueles que já da componente técnico-científica, que fundamentos é que foram utilizados, que artigos científicos é que estão disponíveis, que literatura é que é mais recente e, portanto, conseguimos segmentar também aqui a forma como divulgamos a nossa informação, a forma como divulgamos ciência. É um desafio grande, como é óbvio, mas eu diria que é assumirmos, sobretudo, de que não sabemos tudo e que não estamos a comunicar para nós próprios nem para aqueles que nos rodeiam. É definir claramente aqueles que são os públicos-alvo, muito concretos e muito específicos. Muito bem. Eu lançava-lhe outra questão e vou juntar uma questão que é minha com uma que temos aqui da audiência e que tem a ver com aquele exemplo que falou da questão dos ovos, não é? Que é algo que muitas vezes eu tenho tido essa oportunidade de partilhar, que é para nós que estamos na área das ciências e neste caso nas ciências da alimentação, isto é uma coisa que nós conseguimos acompanhar e, portanto, isto não nos causa confusão porque nós sabemos que existia uma evidência que, entretanto, foi atualizada e daí a recomendação ser alterada. Mas quando nós queremos passar isto para o público em geral, que se lembra perfeitamente
que há 10 anos as coisas eram diferentes. Eu até costumo dar o exemplo da questão do azeite e do óleo, e agora é melhor o azeite, agora é melhor o óleo, agora, não é? De facto, começa a ser difícil nós passarmos esta informação mantendo a confiança, não é? Porque as pessoas às tantas acham que nós não sabemos o que estamos a dizer. E juntava aqui, então, uma questão que está aqui no chat, que é a seguinte: a ciência frequentemente demora décadas a esclarecer e a demonstrar assuntos complexos. Até chegar a esse ponto de clareza, há hipóteses, opiniões, não há certezas. Como é que se compatibiliza este grau de incerteza com a necessidade de comunicar com o público de uma forma clara, não é? Sem ambiguidades e sem transmitir esta complexidade, não é? De que ainda existem dúvidas neste aspecto ou naquele. Portanto, deixava-lhe aqui estes dois desafios, se quisesse dar a sua opinião sobre eles. Muito bem, com todo o gosto que darei a minha opinião. E eu diria que resume-se a uma forma muito simples, que é falar verdade. E o falar verdade às vezes é frio e cru, mas é exatamente isso que nós devemos fazer. E o falar verdade ajuda-nos a comunicar a incerteza. Se eu disser que não há evidência, aliás, e vimos isto muito ao longo da pandemia e de todo este percurso que aconteceu, que ao longo do tempo aquilo que foi dito foi que a melhor evidência que temos à data de hoje diz-nos isto. E, portanto, o nosso caminho será aquele. O que sabemos hoje é isto. Portanto, a nossa proposta será esta. E o comunicarmos e dizermos isto ao cidadão dá-nos espaço e oportunidade. Porque eu estou a comunicar incerteza. E isto é uma das premissas fundamentais quando nós falamos ou de comunicação de risco ou de comunicação de crise, que nos permite sempre, e este é o ponto fundamental, falar a verdade. E eu acho que foi sempre uma aposta que foi sempre feita, que foi ao longo do tempo, que é falar a verdade com base naquela que é a melhor evidência. Mas vejam que a questão aqui nem se prende com das autoridades de saúde. Ninguém tem interesse nenhum, como é óbvio, em dizer coisas que não são verdadeiras. Como víamos na altura, que era esconder números, esconder... Para quê? Não faz sentido absolutamente nenhum. Era um disparate tremendo fazer qualquer coisa como isso. Não fazia sentido. Era, para além da ilegalidade, era uma imoralidade e um disparate, porque mais tarde ou mais cedo as coisas iriam ser descobertas. Portanto, é uma coisa que nem nunca sequer se pensou ou passou pela cabeça, seja de quem for. Portanto, o falar verdade, o esclarecer e o dizer o que é que está a acontecer em todos os momentos, o partilhar de informação, é muito importante, sobretudo quando falamos destas situações mais emergentes, não é? Esta comunicação de crise, comunicação de risco. Naquilo que acabou por referir, temos aqui desafios diferentes, que são os desafios da saúde pública, que é o de mantermos também a população atualizada e conseguirmos ir ao longo do tempo também segmentar isto. Aquela que era a roda dos alimentos, e agora felizmente também vemos muito, e é uma pessoa que tem um apreço muito especial e uma amizade muito grande, duas pessoas, o professor Pedro Graça e a professora Maria João Gregório, a roda, se pensarmos na roda dos alimentos mediterrâneos e por aí fora, e se pensarmos em tudo aquilo que é a nossa própria as ciências da nutrição e as ciências alimentares trazem e têm hoje também desafios extraordinários, não é? Mas eu diria que este próprio conhecimento e a forma como ele está a ser transmitido tem que ser contínuo ao longo do tempo. E é isso mesmo, portanto, a ciência demora, como é óbvio, muito tempo e muitas vezes a trazer resultados. Sabemos e percebemos agora, quando o investimento na ciência também é grande, os resultados aparecem muito mais rapidamente, não é? E, portanto, os cientistas conseguem dar muitas respostas efetivas, também se tiverem o tal suporte para que isso aconteça. Mas é sobretudo claro nestas situações mais emergentes e quando nos focamos em concreto num problema que é um problema de todos, que é um problema central. E é algo que também muitas vezes, e onde eu me coloco, obviamente, que nós muitas vezes tendemos a procurar muitas vezes as nossas áreas de conforto ou as nossas áreas de investigação, que se calhar podem ter interesse para nós, são as áreas fundamentais, mas que se calhar em termos de output ou de outcome para aquilo que será a saúde pública, se calhar pode não ser assim tão interessante ou tão relevante. Mas sim, é esta continuidade ao longo do tempo que tem que ser feita. E não pode a ciência, nem fará, obviamente, dar as políticas públicas e as políticas de saúde têm que ser muitas vezes imediatas e constantes e permanentes. E é por isso que devemos comunicar a tal incerteza e utilizar também uma expressão que foi utilizada ao longo do tempo, porque é verdadeira. Sob o princípio da precaução em saúde pública, a abordagem será esta. E, portanto, se não sabemos, o que é que fazemos? Tomamos aquela que é a decisão que trará menores riscos para o cidadão ou que poderá proteger melhor a saúde das pessoas. Muito bem. Desafio ainda o público para uma questão final. Estamos a aproximar do final, mas enquanto o público pensa, eu lançava-lhe mais uma questão.
penso que logo no início da sua apresentação falou ou referiu os riscos da má informação, não é? Ou seja, efetivamente vivemos com muita, portanto, rodeados de muita informação que é divulgada, alguma é de má qualidade, não é? Por vezes, esta aqui já é a minha opinião, mas a informação de má qualidade até tem uma roupagem mais, que eu costumo dizer, fashion, não é? Mais atrativa para o público, e na área da nutrição isso é muito evidente. E a minha pergunta era qual a sua opinião, o que é que acha que os profissionais de saúde podem fazer no sentido de combater, digamos assim, esta má informação para a defesa da população? Muito bem, é um ponto que eu diria também ele central. E aqui temos, parece-me, duas áreas, sobretudo. Uma primeira área, que é o assegurar a credibilidade nas fontes institucionais, como é o caso da DGS, e como temos as fontes na área da nutrição uma vez mais, e perdoe-me estar a fugir para esta área também, mas vai na sequência da sua questão, onde temos o site do nutrimento, onde temos o site do PNPAS, onde temos muita informação, muito organizada e muito bem estruturada, onde qualquer cidadão pode procurar informação e percebê-la, mas também onde qualquer profissional pode encontrar essa informação e divulgá-la. E que é isso que é feito e muitas vezes muito bem feito. E depois temos a segunda abordagem, que é aquilo que eu digo muitas vezes em tom de brincadeira, que é o profissional de saúde como micro-influenciador. E nós tivemos um projeto que está a ser agora avaliado pela Organização Mundial da Saúde, em que formámos mais de 5.000 micro-influenciadores por todo o país para a resposta à Covid, desde pessoas dos municípios, agentes da GNR, da PSP, que ao invés de serem repressivos, explicaram muitas vezes às pessoas como é que se utilizava a máscara e demos um toolkit de informação e eles explicaram quais eram as medidas que as pessoas deviam tomar. Portanto, foi um projeto que funcionou muito bem e que está neste momento a ser avaliado e que estamos também a continuá-lo e dar-lhe roupagem ao longo do tempo e que também foi utilizado agora também para a vacinação. Mas eu diria que a utilização dos próprios profissionais como estes micro-influenciadores que transmitem não só a informação, mas também as fontes, é fundamental. E vemos, olha, muito na área também da nutrição, muitos nutricionistas com uma imagem agora completamente distinta, obviamente, com públicos-alvo muito segmentados e muito bem estruturados, mas nas redes sociais enviarem as suas recomendações com tal roupagem, e vou citar a professora Elizabeth, que é com tal roupagem fashion e adequada e agora ajustada, muito dos nossos tempos, não é? Com aqueles posts magníficos, com imagens muito, muito interessantes, que também elas são atrativas e que partilham a evidência com uma linguagem simples e fácil. E, portanto, traz retorno para o profissional que lhe dá reconhecimento e traz retorno para o cidadão que tem acesso fácil à informação. Muito bem, parece uma excelente sugestão. Iríamos aqui finalizar com uma última questão que nos veio do público e que tem a ver com, portanto, a pergunta é a ligação entre literacia em saúde e sustentabilidade financeira futura dos cuidados de saúde, em particular do SNS, portanto, fazer aqui uma reflexão sobre este tópico. Muito bem, muito obrigado. Eu diria que é a montante e a jusante. A literacia em saúde, se nos permitir, e é isso que toda a evidência nos diz, e é isso que os resultados nos dizem, se nos permitir evitar doença, poupamos, obviamente, e esta é das tais dificuldades que nós temos e encontramos sempre muito na promoção da saúde, porque o impacto dos bons resultados da promoção da saúde vem-se em 10, 15, 20, 30 anos. Mas também sabemos o contrário, isto também é fácil de explicar. O que mais mata em Portugal, e o que mais matava até antes da Covid e continua a matar, e o que mais carga de doença e mais carga de doença causa em Portugal, os DALIs, os IALIs que nós encontramos, são as doenças crónicas não transmissíveis. E estas doenças crónicas não transmissíveis representavam 86% da mortalidade prematura em Portugal. Portanto, se falarmos de custos, não só para o Serviço Nacional de Saúde, mas de custos para o país como um todo, encontramos aqui um campo de oportunidade estratégico. Logo, nesta área. Depois, em termos daquilo que é a navegação, uma má navegação do Serviço Nacional de Saúde tem implicações de largos milhões de euros por ano. Se eu for um serviço de urgência, quando devia ter ido a uma unidade de cuidados de saúde primários, eu estou a gastar recursos e basta, e deixo este desafio, consultarem o site da ACSS, da Administração Central do Serviço do Sistema de Saúde, e verem quanto é que custa uma noite de internamento. Quanto é que custa a abertura, não, percebermos isto, não é? E, portanto, se eu tivesse tido o meu comportamento, a minha navegação de forma adequada, eu estaria com toda a certeza a diminuir, por exemplo, os meus custos nestas unidades. E há vários projetos muito interessantes e permita-me partilhar só em 15 segundos um projeto que existe noutros países e que eu gostava muito de replicarmos em Portugal e que já lançámos este desafio,
que é, por exemplo, pessoas que vão com pulseira azul, verde ou amarela para um hospital, para um serviço de urgência, são contactadas no dia a seguir pelo enfermeiro que as recebeu e que as triou e que lhes explica, olha, face à gravidade destes sintomas, que não eram graves, não é? À situação destes sintomas, o senhor ou a senhora devia ter procurado no dia a seguir ou no próprio dia os cuidados de saúde primários, porque tinha uma resposta muito mais rápida, que era o adequado e não tinha ficado tanto tempo à espera, nem estava, claro que não é isso que temos que dizer, mas não é criar entropia, nem mais uma pessoa numa unidade destas. E, portanto, são pequenos aspectos como este, que têm a ver também com a literacia em saúde, que nos ajudam a minimizar aquele que são os custos e os impactos, obviamente, aos impactos nos custos em saúde do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é uma pergunta absolutamente extraordinária e eu agradeço muito. E, obviamente, que sim, com impacto nestas dimensões, eu diria que serão pré, peri e pós, em termos daquilo que é a resposta possível da literacia em saúde. Bom, certamente que essa questão também não poderá ser separada, não é, do próprio acesso aos cuidados de saúde primários, que em algumas áreas do país nós temos também algumas dificuldades, não é? Mas sem dúvida que concordo que será uma solução. Bom, eu acho que não tenho mais questões do público, eu teria mais questões, mas ficará certamente para uma outra oportunidade. Agradecer novamente a sua disponibilidade, dizer que foi um gosto muito grande tê-lo aqui connosco. Certamente que este agradecimento é também do público que nos esteve a ouvir, a quem eu agradeço muito a presença, de estarem aqui neste final de tarde, mas que certamente todos saímos mais ricos. E, portanto, finalizo esta tertúlia agradecendo a todos a presença e desejando uma boa noite e um bom descanso a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, até à próxima. Prazer.